Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, e que faz parte da missão Cariri para Cristo. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 8, do verso 31 ao verso 47. Na Bíblia de visual com infográfico, o título desse texto é Os Escravos e os Livres. Na Bíblia Conselheira, a Bíblia de Estudo Conselheira, esse texto tem por título A Verdade Liberta. Na Bíblia de Estudo de Genebra, o texto começa no 21, em vez de ser no 31, e o título do texto é Jesus defende a sua missão e autoridade. E com esse título, o texto vai do verso 21 até o verso 59, um texto corrido sem divisão. Na Bíblia de Estudo Conselheira, que você vai ter não só esse título, mas você vai ter outros títulos, porque você tem, iniciando no mesmo verso 21, tem Jesus defende a sua missão e autoridade, mas quando chega no 31, aí tem o texto A Verdade que Liberta, que vai até o verso 47, do verso 48 até o final, tem Jesus e Abraão. Na Bíblia de Estudo do Expositor, o texto que eu vou ler, ele tem por título Abraão, e ele começa no verso 30 e ele vai até o verso 47. Já quando chega no verso 48, o título é Declaração, que vai até o verso 59. Vou fazer a leitura do texto, dos versos do 31 ao 47. E nesta leitura você vai compreender o que a palavra nos fala a respeito de quem é livre e a respeito de quem é escravo. E você já antes de ouvir a leitura já pode se perguntar, quem é verdadeiramente livre? E quem é escravo? E é escravo de quem? Ou é escravo de quem? Porque o texto nos diz claramente que nós, os seres humanos, a partir de uma colocação feita do texto, do verso 21 até o verso 30, você vai ter uma colocação feita por Jesus, do verso 21 ao 30, quando Jesus diz, outra vez Jesus lhes falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram, quem é você? Isso no verso 25. Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Jesus, em vez de responder a pergunta, quem é você? Jesus respondeu, fazendo-lhe uma pergunta, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Aí agora entra o texto da nossa reflexão, que é a verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês.
Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Aqui está um texto, de certa forma, se você observar, extenso, porque foi do verso 21 ao verso 47, e diz que a nossa reflexão ia estar a partir do verso 31, mas era necessário ler desde o 21, para que pudéssemos entender as proposições da palavra de Deus. Veja que do verso 21 até o verso 30, você tem o conhecimento de quem é Jesus. Do verso 31 até o verso 47, você tem a descrição a respeito de quem é livre e de quem é escravo. Com relação a esse texto, do 30 ao 47, na Bíblia de Estudo do Expositor, a gente lê cada versículo e a partir da leitura de cada versículo, você tem uma conotação para cada um deles. E eu vou fazer essa colocação para que você possa entender melhor toda a descrição feita por Jesus, falando para os judeus que se diziam ser filho de Abraão, que se diziam que nunca foram escravos de ninguém. E você vai contemplar que eles estavam dizendo algo que verdadeiramente eles não estavam dizendo a verdade. Uma vez que eles haviam sido escravos no Egito, eles haviam sido escravos dos assírios na Babilônia, eles haviam sido escravos dos persas, dos gregos, e eles se encontravam no momento sendo escravos dos romanos. Então, isso não era verdade eles dizerem a Jesus que nunca haviam sido escravos. E dentre outras verdades que as pessoas dizem, como se fosse verdade absoluta, mas a verdadeira verdade absoluta se encontra em Jesus, como ele mesmo diz em o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus é que o ser humano chega-se a Deus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só ele pode guardar o ser humano do mal. Pois na sua oração, que é chamada de oração sacerdotal, quando você lê os versos de 15 a 20, você vai contemplar uma declaração feita por Jesus, quando ele diz assim, ó: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nesse texto, ele está dizendo, de fato, devemos ser luz em face das trevas deste mundo. Quando diz, mas que os livre do mal, isso é feito por meio da cruz e da nossa fé nessa obra concluída. O único que morreu na cruz sem ter pecado foi Jesus. Porque ele estava entre dois ladrões, tanto o que estava na sua direita como estava na sua esquerda, havia cometido pecado, mas ele não. Jesus diz, orando por aqueles que creem nele, que reconhece que ele realizou a vontade de Deus, crucificando na cruz o pecado de todo aquele que nele crê. Jesus diz a respeito deles, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quem está em Jesus não é do mundo, está de passagem. Quem é de Jesus, a sua verdadeira morada é com ele. Em João 14, 1, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Seguindo ainda em João 17, você contempla, quando ele diz, não são do mundo, o chamado e a eleição de todos os santos não tem nada a ver com o mundo ou seus sistemas. Como eu do mundo não sou, significa que os servos devem ser semelhantes ao seu Senhor, ou seja, Jesus não é do mundo. O verdadeiro cristão também não é do mundo. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem quer conhecer verdadeiramente a Deus, precisa conhecê-lo através da palavra, porque a palavra é a verdade. Jesus disse, santifica-os na verdade. Refere-se à palavra de Deus. Só ela deve ser sempre o critério para todas as coisas. Você vai contemplar que no livro dos Salmos, no Salmo 119, no verso 11, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui Jesus está dizendo, santifica-os na tua verdade. Refere-se à palavra de Deus. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Para que quando você abra a sua boca, possa falar da palavra de Deus? Porque a palavra nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você abrir a sua boca, vai falar da palavra de Deus. Quando ele diz a tua palavra é a verdade, a Bíblia não apenas contém, mas ela é a verdade. E diz no verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus agora fala a respeito dele e fala a respeito dos cristãos, ou seja, a respeito de todo aquele que se encontra com Deus através de Cristo Jesus. Quando ele diz assim como tu me enviaste ao mundo, refere-se a uma comissão que ele cumpriu na cruz. Também eu os enviei ao mundo. Jesus está dizendo para que enviou essas pessoas ao mundo? Para pregar e viver a cruz. Conforme está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, verso 23, capítulo 2, verso 2. Ainda seguindo o texto da oração sacerdotal, no verso 19, ele diz, é por eles e por eles me santifico a mim mesmo. Isto se refere, Jesus separa-me de Deus para fazer sua vontade, para que também eles sejam santificados na verdade. Ninguém pode santificar-se. Isto é uma obra do Espírito Santo. Não é obra... O ser humano só é liberto mediante a ação realizada pelo Espírito Santo. É obra do Espírito Santo, que é realidade quando o crente evidencia fé na cruz de Cristo, como está em Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2. Só através de Jesus. Por isso, quando Jesus diz, lá em João 8, a partir do verso 32, que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é o segredo da vida abundante em Cristo, a verdade. Uma vez que ele é a verdade, como já disse antes lá em João 14,6, ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade e ele é crucificado, porque só através da sua crucificação é que o ser humano é liberto. Pois ele lá na cruz disse ao Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele havia recebido no seu corpo, cravo nas mãos, cravo nos pés, havia recebido no seu peito a lança. Dele havia derramado todo o seu sangue, sangue esse que lá em Isaías 1,18, é esse sangue que purifica o pecador de todos os seus pecados. É na cruz que ele concretiza o que está lá no capítulo de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi ele quem disse, tudo está consumado. Por isso ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo, Jesus, e serão verdadeiramente libertos. Quem conhece Jesus Cristo e ele crucificado, esse verdadeiramente conhece a Deus. Pois é desta forma que o ser humano desfruta da verdadeira liberdade, que é uma liberdade única. Resposta para os que esperam exclusivamente em Deus, ou seja, libertação para os problemas do homem. O verdadeiro problema que o ser humano enfrenta na sua caminhada é ser escravo do pecado. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ele é a verdade. E foi ele quem disse na cruz ao Pai que tudo estava consumado. Quando ele diz essa declaração, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará,
Os judeus disseram, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu sereis livre? Fazendo uma pergunta. Mas o que é que acontecia? Ele estava dizendo algo que não era verdadeiro. Quando eles disseram que somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Essa é uma afirmação irônica, já que eles tinham sido o quê? Olha, tinham sido escravos dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, dos persas, dos gregos e no momento eram dominados pelos romanos. E a segunda parte que ele diz, fazendo uma pergunta, como dizes tu, sereis livres? Isto revela-os, não vendo nem admitindo a verdadeira condição espiritual em que se encontravam, da qual Jesus trata nesse momento. Jesus lhes respondeu, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A explicação para esse texto, para esse versículo é, e quem é servo do pecado não é livre. Há só um caminho para que o crente possa vencer o pecado, e esse é a cruz de Cristo, sendo sempre o objeto da nossa fé, como está em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Em Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, fala como o ser humano é liberto, porque do verso 1 ao verso 7, você vai ter a descrição de que o homem se encontra morto em seus delitos e pecados. E esse homem só pode ser livre conhecendo a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Veja que o verso 8 diz, pela graça sois salvos. E como é que essa salvação se dá? Mediante a fé. E o que é fé? Diz lá em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Você precisa crer que você não está vendo, mas só através de Jesus Cristo, crucificado na cruz, é que você é liberto. Liberto de quê? Liberto dos seus pecados. Lá em Ezequiel, capítulo 36, do verso 25 ao verso 27, você encontra uma declaração mostrando que o homem sem a presença de Cristo, ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Ele tem um coração de pedra. E ele tem um espírito morto. Mas o Espírito de Deus trabalha nesse ser humano e diz que tira o coração de pedra e dá um coração de carne sensível a ouvir a palavra de Deus. Tira o espírito velho, aquele espírito que foi herdado com Adão, como está descrito lá em Gênesis capítulo 3, e lhe dá um coração, e lhe dá um espírito novo. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne, tira o espírito velho e dá um espírito novo. E quando o ser humano tem essa realidade em sua vida, aí verdadeiramente ele passa a ser filho de Deus. Jesus lhes respondeu, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E quem é servo do pecado não é livre. Há um só caminho para que o crente possa vencer o pecado. E esse é a cruz de Cristo, sendo sempre o objeto da nossa fé. Repeti essa descrição reforçando que você e eu precisamos entender na nossa jornada na terra, que se nós não estivermos por trás da cruz de Cristo, nós somos escravos do pecado. E quem está em pecado não contempla a glória de Deus. O profeta Isaías diz em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, faz uma declaração que o ouvido de Deus não está agravado, nem a mão de Deus está encolhida. O ouvido não está agravado para que não possa ouvir, nem a mão está encolhida para que não possa abençoar. Mas o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Por isso, o ser humano precisa confessar os pecados. O apóstolo João, em 1 João 1,9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Seguindo ainda em João, capítulo 8, no verso 35, eu disse que a gente ia meditar até o verso 36, olha o que diz no 35. Ora, o servo não fica em casa para sempre. Essa declaração que ele diz, o servo do pecado, ao final, será expulso da casa, ou seja, expulso do reino de Deus. O filho fica para sempre. Quem quer que permaneça no filho, permanecerá em casa. Do contrário, será expulso. Se você é filho, veja-se, se você se encontra por trás da cruz de Cristo, você é filho. E você vai permanecer diante de Deus, porque você é apresentado por Jesus Cristo. Agora, se você não se encontra por trás da cruz de Cristo, quando Jesus vem em sua segunda vinda, que vem para julgar a todos, se você estiver por trás da cruz de Cristo, você vai ouvir, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Se você não se encontrar por trás da cruz de Cristo, você vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, preparado, lugar que é preparado para o diabo e seus anjos.
Ora, o servo não fica em casa para sempre. O filho fica para sempre. Se você quer permanecer para sempre, você precisa estar por trás da cruz de Cristo, porque foi na cruz que ele disse ao Pai que tudo estava consumado. Olha no verso 36, diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olhando para a primeira parte dessa colocação, que é, se pois o Filho vos libertar, só Cristo pode libertar a pessoa. E ele faz isso pelo que ele fez na cruz e pela nossa fé nessa obra concluída. A obra já foi concluída. Ele já disse ao Pai que tudo estava consumado. Você precisa receber isto por fé. Se você receber isto por fé, verdadeiramente você é livre. Verdadeiramente sereis livre. Uma liberdade que o mundo não pode ter. E, de fato, nem mesmo a entende. Você quer ser liberto e ser tratado por filho? Então, peça a Deus, através de Cristo Jesus, que o liberte da escravidão do pecado. E você sendo liberto, você verdadeiramente é filho de Deus. E você vai ouvir dele, vinde bendito de meu Pai. Que ele, pois, te abençoe. Que você reflita no que lhe foi dito. Se você já é filho, você é convocado para anunciar a outros esta verdade. E se você ainda não é filho, você está tendo a liberdade de, nesse momento, confessar a sua situação, pedir perdão a Deus através de Cristo Jesus, deixar de ser criatura e passar a ser filho. Pois em João capítulo 1, versos 11 e 12 diz que ele, Jesus, veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que você creia em Jesus e seja filho de Deus. Amém.